Não, o microfone do André. Para ver se minha voz fica boa. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesse auxílio, nesses 2 dias. Meus amados irmãos, eu estou aqui com labirintite. Há um mês atrás, essa coisa é da idade, sabe? Coisas que eu só conhecia de ouvir falar. Hoje meus olhos veem. Ou não veem. Ou não veem, né? O negócio fica meio. Nervo ciático. Que, olha, sabe, eu queria saber o que era nervo ciático. Puxa, agora eu descobri. Mas é uma peça, né? Quer dizer que a gente está vivendo, né? Chegou até aqui. Coisa boa. Vai ficar mostrando fotos antigas assim, né? Eu que gente mais antiga ainda. Bom, eu louvo a Deus por tudo. Eu tive lá, quando eu tive essa crise da labirintite, eu estive lá na igreja da pastora Eleni Tablão, aniversário da igreja. E foi exatamente no dia seguinte, foi no sábado, eu acordei o doutor Rogério, pastor. Acordei ele às 3 horas da manhã. Eu não, a princípio, porque eu não conseguia nem ligar, não conseguia tirar a cabeça da cama. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sei que estava dando treco. Era um treco, mas não era aquele treco, era um treco menor. Bom, e aí o Rogério acalmou a gente, já receitou um remedinho, e ele viu que ele mandou descansar. Mas eu tinha que pegar a igreja do pastor Edito, já tinha marcado com tanta antecedência, fui lá. Fiquei marca. Chegando, mas tava suado o negócio, sabe? Todo mundo tava flutuando, tava um culto daquele, o pessoal tava silêncio aquele dia. Bom, aí eu segurei mais ou menos que hoje, até hoje eu não sarei, porque aí fui pregar na igreja da pastora Eleni e eu descansei. E foi uma bênção lá, sabe? Fiquei tão contente de ver a igreja super lotada, ver os relatórios da igreja, né? A igreja que mais batizou, a igreja que está com a melhor arrecadação, apesar de estar no bairro mais humilde, mas eles estão levantando um pouco do balão, né? Em primeiro lugar, parabéns para eles. Muito interessante. Sabe? Aí eu não sabia, porque depois é 5 concílios seguidos, né? Ainda esse aqui é o 4. Semana que vem tem o concílio leste. Até agora eu não pude descansar. Eu observo que realmente descansar ajuda bastante. Agora é o seguinte, vocês sabem que a Parusa deu uma desafinada, né? E ela trocou as bolas lá no meio nacional, né? Fez um papelão, deixando. Sabe? Ela ligou na labirintite. Então, se eu desafinar hoje aqui, se de repente começar a citar os apócrifos e falar coisa com coisa, você sabe, ninguém já está desculpado, né? Meus amados irmãos, queria que vocês abrissem a Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel. Capítulo 2. Nós vamos falar do capítulo 2, do 3, do 4, do 5, do 6 e do 7. E ainda tem que terminar antes das 9h20. Depois tem a conclusão do concílio, tem que acabar na igreja. Bom, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 6 capítulos. 6 capítulos que é muito interessante você observar, até a divisão dos capítulos ficou curiosa. Trata da história dos filhos de Eli, da história de Samuel, e em conflitos com os filisteus, que eram naquela época os inimigos mais fortes, temidos do povo de Israel. E a gente vê como é que os filhos de Eli enfrentaram os filisteus. Nós vamos ver também como é que Deus sozinho enfrentou os filisteus. E nós vamos ver por fim como é que Samuel, com a ajuda de Deus, enfrentou os filisteus. 6 capítulos, 2 capítulos dedicados aos filhos de Eli. Capítulo 2 mostra os pecados dos filhos de Eli, e os pecados do próprio Eli, sacerdote de Israel. E o capítulo 4, as consequências dos pecados de Eli e seus filhos.
guerra que eles travaram contra os filisteus. No capítulo 3 temos a escolha do chamado de Samuel. E depois nós vamos ver no capítulo 7 como é que Samuel é usado por Deus para enfrentar os filisteus. E nós temos ali os capítulos 5 e 6 dedicados a Deus e como é que Deus tratou de vindicar a honra e a glória do seu nome, travando uma batalha muito especial, muito interessante com os filisteus. O resultado disso: atos e consequências, atitudes e consequências. Os filhos de Eli, vocês já ouviram falar dos filhos de Eli? Ofni e Finéias? Bom, os filhos de Eli, esses filhos de Eli são descritos aqui no capítulo 2 como filhos de Belial. Eles eram filhos do sacerdote Eli, mas Eli acabou se perdendo com o tempo. E ele educou mal os seus filhos e vai pagar um preço muito alto pela falta de disciplina e correção. E os seus filhos vão se desencaminhar, mas eles se desencaminham de tal jeito que eles são os verdadeiros filhos do capeta. Eu acho que é isso que é a melhor tradução para filhos de Belial. São filhos do capeta. Eles aprontavam todos. Eles se tornaram sacerdotes, mas não se contentavam com o seu salário. Eles roubavam, extorquiam, eles roubavam da parte que pertencia a Deus. Eles eram safados, rúpidos, eles aprontavam mil e umas, e o capítulo 2 descreve essas barbaridades, os atos infames de Ofni e Finéias. Eles chegaram a se prostituir com as filhas de Israel, com as mulheres que vinham ali e se aproximavam do templo, e eles assediavam, faziam uso da sua autoridade espiritual, autoridade, liderança, e acabavam aprontando. Eles não honravam a casa de Deus, não honravam a arca da aliança, não honravam o Senhor, eles não temiam ao Senhor absolutamente. Eles eram desobedientes a Deus, e o que eles faziam e praticavam essas imoralidades faziam na frente da tenda da congregação onde estava a arca da aliança. E o seu pai Eli ficou sabendo. Ele chegou até a chamar a atenção no primeiro momento, mas quando os seus filhos não tomaram jeito e continuaram nas mesmas práticas, o que fez Eli? Absolutamente nada. Ele fez vistas grossas, pôs pano quente, e o Senhor ficou muito irritado com a atitude de Eli como líder. Ele era juiz e ao mesmo tempo sacerdote, líder espiritual e líder político de toda uma nação. Ele que deveria dar exemplo, e ele permitiu que seus filhos praticassem todas aquelas barbaridades em nome de Deus, fazendo uso do sacerdócio santo, levítico. E Deus ficou tão chateado com ele, tão irado. Sabe o que Deus diz para ele no capítulo 2, já no versículo 29? E tu, porque honrastes mais a teus filhos do que a mim, e tu, porque honrastes mais a teus filhos do que a mim, porque amastes mais a teus filhos do que a mim. Foi esse o grande pecado de Eli, foi ter honrado mais aos filhos do que o próprio Deus. Ele amou mais aos filhos do que a Deus. Ele não fez caso de Deus, ele fez caso dos filhos. Então, por conta disso, Deus se aborreceu dele. E Deus então condena e amaldiçoa a família de Eli. Disse que todos eles vão morrer. Isso vai acontecer, mas antes disso, Deus levanta Samuel, capítulo 3. Mas vamos lá para as consequências dos pecados, para depois falarmos de Samuel. As consequências dos pecados de Ofni e Finéias e do próprio Eli estão ali registradas no capítulo 4. Eles têm uma guerra contra os filisteus e perdem a primeira batalha, 3.000 homens são mortos. Bom, na sequência, o povo fica um pouco ressabiado e mandam chamar os representantes espirituais, os líderes espirituais do povo hebreu. Quem são? Ofni e Finéias. Vamos chamar, mandar uma força espiritual aqui. Precisamos de uma bênção de Deus. Chamem os sacerdotes. Ofni e Finéias. Tragam a arca da aliança, símbolo maior da nossa espiritualidade, do nosso pacto com Deus. Tragam a arca e com a presença de Deus e com a bênção de Ofni e Finéias. Nós vamos ganhar essa batalha. Bom, vocês não fazem ideia, ou fazem bastante ideia do que vai acontecer, né? Certamente fazem
acontecer? Eles vão fazer um culto, sabe? Quando chega Hófini e Finéias, com aquelas roupas parlamentares de sacerdotes, reluzentes, quando chega Hófini e Finéias, carregando a Arca da Aliança, o povo reunido na congregação, ali, no campo de batalha, faz um culto daqueles, meus amados irmãos, um culto de arrebentar a boca do balão, um culto mais fervoroso de que se tem notícia em toda a Bíblia. Olha o barulho que eles fazem de euforia, de cânticos de vitória, de dança de pulo, de tudo que você pode imaginar. É um avivamento, parece. Parece até um avivamento. Um avivamento sem santidade. Um avivamento, um culto de confissão positiva. Sabe o que é confissão positiva? Teologia da prosperidade. Confissão positiva. Eles confessaram positivo. Arca da Aliança, Deus é conosco, vamos vencer nossos inimigos. Deve ter dito que Paulo falou, mas falou santamente: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui, a Arca da Aliança, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, meus irmãos, eles estavam em pecado. Não houve ali, naquele culto, nenhuma contrição, nenhum corações quebrantados. Naquele culto, apenas confissão de vitória e não confissão de pecado. Eles proclamaram e declararam e se apropriaram e reivindicaram vitória, Deus. Mas o que eles lograram, no final das contas, foi uma cachapante derrota. Quantos mil foram mortos? No final das contas, 30 mil. Com os 33 mil pessoas, soldados de Israel, foram mortos naquela batalha. Mas e aquele culto e aquele fervor? Meus irmãos, culto e fervor sem corações contritos e arrependidos, que pouco vale. É bom para enganar, né? O povo, para enganar inglês, para inglês ver, mas não vai impressionar ao nosso Deus que tudo sonda, que tudo vê. Esse é o culto de Hófini e Finéias. Esse é o resultado de uma derrota cachapante que termina com a morte de Hófini e Finéias. E quando a notícia chega de que Hófini e Finéias morreram, quando a notícia chega de que a Arca da Aliança foi parar nas mãos dos filisteus, o Eli, sacerdote, que já era sacerdote de Israel por 40 anos, já estava velhinho, ele caiu da cadeira e morreu, quebrando o pescoço. E no mesmo dia morre toda a família de Eli, Hófini e Finéias, e o próprio sacerdote Eli morreram. A esposa de Hófini e Finéias estava grávida. Não estava para dar a luz aqueles dias, mas por conta das notícias e de todo o drama, ela acabou dando a luz prematuramente a seu filho, que ela deu o nome de Icabô. Icabô. Foi-se a glória de Israel. A história de Hófini e Finéias, a história da casa dele, termina com uma derrota da aliança. Termina com um tremendo Icabô, uma palavra emblemática. Foi-se a glória de Israel. A Arca da Aliança na mão dos inimigos. Vergonha para o povo de Deus. Humilhação, inclusive vergonha para o nome de Deus que o povo carregava. Era o povo que carregava a Arca da Aliança, era o povo do pacto, mas que com o pecado acabou se dando muito mal.